Obrigado a todos que estão aqui. Olha, é um privilégio poder vir a Santos novamente. Me amarro demais aqui na cidade. Sou santista de coração. E hoje nós temos aqui no nosso debate, na nossa conversa, duas pessoas que realmente, um deles é o PJ Pereira, que é um publicitário realizado, além do que ele é um romancista iluminado. Eu tive a oportunidade, eu acabei de chegar de viagem, caso não sou eu, mas eu fiquei no Tibete durante um mês, a 5.000 metros de altitude, fazendo uma peregrinação ao redor do Monte Kailash. E um dos livros que eu levei foi um dos romances do PJ Pereira. E realmente o livro é que nem chiclete, é que nem pistache, que eu disse para ele. A gente devora o volume. Então, ele é uma das presenças, por favor, PJ Pereira aqui com a gente. E a outra pessoa é nada mais, uma das pessoas a quem eu admiro profundamente, em base dos meus estudos sobre os cultos afro-latinos, afro-brasileiros. Eu tenho vários livros dele em minha casa, a mitologia dos orixás. Nós vamos falar sobre esse tema Morte nos Búzios, que é um dos romances que acredito que ele escreveu em 2006. Creio que é isso, né? A presença de Reginaldo Prandi, por favor. Obrigado a todos aqui. Então, nós vamos conversar sobre um tema que é controverso no Brasil, principalmente sobre aspectos de religião, né? Um país que é repleto de preconceito, de minimalismo religioso. E de África, aqui no Brasil, pelo menos a gente deve ter umas 700 Áfricas, né, Reginaldo? A quantidade de manifestações religiosas de norte a sul no Brasil. Mas de cara, poxa, agradeço a sua presença, PJ. Prazer enorme estar aqui. Reginaldo, por favor, tem um microfone a você? Aí do lado, não? Pois é, gente. Eu tenho já de cara para perguntar sobre esse tema, Morte nos Búzios. Os dois são autores, ele de 2 romances, o Reginaldo de uma imensidão de livros e de alguns romances, e dentre esses A Morte nos Búzios, que são livros que navegam por esse universo do romance policial religioso. Isso. E já de imediato, qual é a função do oráculo nessas histórias e dentro do Búzios, Reginaldo? Mas antes deixa eu permita agradecer ao José Luiz pelo convite, participar aqui com 2 velhos amigos e conhecidos que eu não via há muito tempo. E agradecer a vocês pela coragem de estarem aqui no domingo às 2 da tarde, que é a hora reservada no almoço familiar, né? E ainda principalmente num dia chuvoso. Olha, quando você fala em oráculo, você está falando de uma coisa muito antiga. Oráculos são tradições de sociedades muito antigas, as chamadas sociedades clássicas, e sociedades de uma época em que a sociedade era entendida não através de uma ciência como temos hoje, antropologia, sociologia, mas era a história, mas era entendida através dos mitos. Então também são sociedades míticas, ou seja, culturas que se explicam a si mesmas e que explicam todo o seu conteúdo, seus elementos, seus personagens através de uma mitologia, através de mitos. Os oráculos estão sempre relacionados aos mitos, porque nessas sociedades míticas existe sempre a ideia de que o tempo é circular, que as coisas se repetem. Na verdade, os mitos, eles não formam uma linha reta como a história, quer dizer, não existe um começo, meio e fim em cada coisa, mas tudo é circular, tudo retoma sempre ao velho início, se refaz, repõe, se recompõe, e é por isso que nessa sociedade você tem a presença constante da ideia de renascimento, né, de reencarnação, porque na verdade as próprias pessoas também são repetições de outras vidas já vividas. Então você tem isso. Então o que o oráculo faz? Na verdade o oráculo, nessas sociedades, tenta descobrir que repetição você está vivendo, né? Ou seja, se o oráculo descobre qual é a repetição que você vive,
E através da mitologia ele conhece, ele decifra o que aconteceu lá atrás, numa repetição anterior, que aconteceria no tempo primordial, né? Ele desvenda que está sendo o seu destino, o seu momento. E aí junto vem os seus problemas, aquilo que já foi resolvido na sua vida lá passada, coisa e tal. Então, na verdade, isso, o oráculo é um jeito de você decifrar o que já foi vivido e o que está sendo vivido no tempo presente. Isso tudo desaparece, evidentemente, nas sociedades modernas, mas algumas religiões conseguem trazer isso até agora. Por exemplo, o oráculo do candomblé foi mantido tal como ele era, com mudanças, é claro, como ele era praticado há 300, 400 anos na África. Então, o oráculo é uma coisa do passado. Isso e quando ele existe é porque ele foi preservado. Isso tudo então é um comportamento padrão que existe. Sim, sim. É uma coisa padrão de culturas distintas. Hoje nós temos oráculos, mas nosso oráculo é a ciência. Né? Hoje, através de uma equação, entende? Eu posso predizer qualquer coisa, desde que essa equação contenha as variáveis, né? Que definem como é que aquele fenômeno vai se realizar. Eu, por exemplo, eu sou sociólogo de profissão, na verdade. Então, na verdade, eu trabalho com teorias que são teorias que permitam fazer certas predições. Além disso, sou estatístico, né? E eu que introduzi no Brasil a ideia, essa coisa horrorosa que todo mundo repete o tempo todo, mas isso foi introduzido por mim quando eu estava criando o Datafolha, a ideia de intervalo de confiança, intervalo de margem de erro. Tudo isso é porque faz parte de um processo de predição estatística matemática, né, que usa não o oráculo absolutamente, mas que usa procedimentos da ciência. Agora, dentro dos romances, o romance que você escreveu, os dois romances que você escreveu também, o oráculo permeia as suas entrelinhas? Você consulta o oráculo para ver o que vai acontecer com os seus personagens? Hein, Pereira? A ideia do oráculo tem uma história interessante no como surgiram meus livros. Na verdade, eu cresci no Rio de Janeiro, num bairro de classe média, e sempre eu vi que esse negócio de macumba era coisa para ficar de longe, para ter medo. Eu tinha um super receio, um super preconceito contra isso. E aí um dia eu mudei para São Paulo e descobri que o sujeito que trabalhou por anos do meu lado era uma pessoa muito... que viveu, dedicou a vida dele inteira ao candomblé. Eu falei assim, olha, não é possível que uma pessoa boa desse jeito seja ligada a uma coisa ruim desse jeito que eu sempre ouvi. Então, ou ele está mentindo para mim, ou mentindo para mim o resto da vida. Então, eu fui estudar, eu fui pesquisar sem nenhuma intenção de virar escritor, de escrever uma história. Padre Quevedo, né? Não, eu fui lá, eu quero agora entender quem é que mentiu. E aí eu comecei a conversar com ele, conversar com amigos dele, e ele pediu umas indicações de um livro. Ele me indicou o livro do Reginaldo, o Mitologia dos Orixás. Eu falei, olha, muito bacana, adorei, fiquei fascinado pela mitologia. Eu falei, mas esse negócio do jogo de mundos? Eu venho do mundo de tecnologia, trabalhei como programador uma parte da minha vida. Eu quero entender como é que isso funciona. Aí fui dar uma pesquisa, achei um outro livro, do Reginaldo também. Então, a honra estar aqui, é um barato estar aqui conversando sobre isso com ele. Mas era um livro infantil que falava sobre os princípios do destino e se explicava para uma criança, que é o que eu precisava, sobre o jogo do búzios. E aí fui lá entender como é que era um sistema binário, que nem nossos computadores de hoje, só que com uma comunicação com uma internet diferente do outro lado. Né? E a pergunta para esse meu amigo, vem cá, se não funcionar, se o jogador de búzios lá, o adivinho, jogar e não funcionar, o que acontece? Ele falou, não, aí joga de novo. Joga de novo, não funciona, não teve resposta não. Aí é um problema. Aí você vai ter gente muito preocupada. Talvez essa seja uma história interessante. Eu falei, se por um acaso todos os búzios do mundo parassem de funcionar, o que aconteceria e como as pessoas reagiriam a isso? Eu acho que dá um romance interessante de contar o que aconteceu antes e o que aconteceu depois disso. E aí foi daí que surgiu o mundo. É como se fosse, se hoje a internet parasse de funcionar, aquele pânico geral de que a gente não sabe fazer porque não tem celular para ver o mapa para chegar no teatro, não tem o Google para pegar informação para se preparar para a reunião do dia seguinte, você não fica paralisado por falta de informação.
Isso é um paralelo interessante. A gente é tão viciado em ter acesso à informação hoje que o que aconteceria com uma outra sociedade se ela perdesse a principal fonte de informação dela também. E daí foi a sua resolução em cima também do mundo do céu e mundo da terra. O Aie e o Ogum. Você navega nesse... Tem dois mundos ao mesmo tempo que acontecem nessa repetição que o Reginaldo estava falando, de tempos diferentes interagindo com as mesmas histórias. Então tem um tempo de uma África ancestral, que é uma literatura mais até uma cara de fantasia do que qualquer coisa, e ao mesmo tempo alternado com capítulos que são um policial religioso. Então você tem dois gêneros misturados no mesmo livro. Reginaldo, os búzios do oráculo de Ifá são infalíveis. Eu acho que eles são infalíveis para quem acredita neles, né? Porque eles são um instrumento religioso. Quer dizer, qualquer coisa da religião só vale para o crente, não vale para o vizinho, nem para o seu oponente, nem para quem não tem aquela religião. Então, se a pessoa acredita, vale para ela. É sempre assim que funciona. E a função do babalau, da pessoa que faz a leitura do jogo de búzios, existe essa diferença? Porque quem joga o oráculo de Ifá é só homens? Só. Não, na África existiu a que era o sacerdote do Ifá, que é o orixá da adivinhação, que é o orixá do oráculo, que preside o oráculo, também chamado de Oromilá. No Brasil, ele desapareceu, ele entrou em extinção porque as mulheres que tinham muito mais autonomia econômica, as negras baianas, elas deram um jeito de escantear os homens, e elas ficaram as donas do pedaço. Então, o culto de Ifá desaparece, em Cuba ele permanece até hoje, existe bonitinho. Mas no Brasil ele desaparece e o oráculo é assumido pela Mãe de Santo. Né? Hoje em dia homens e mulheres jogam, porque a Mãe de Santo, ou você tem a Mãe de Santo ou tem o Pai de Santo, os dois podem jogar os búzios. Mas esse búzio não é mais o oráculo original de Ifá, é um oráculo que hoje em dia é regido por outros orixás, tem a mesma lógica, se baseia nos mesmos mitos, nos mesmos orixás, mas a organização sacerdotal dele é diferente. Mas o conjunto, o sistema binário é menor do que o oráculo de Ifá? É isso? Não, na verdade eles são igualmente ricos. A única diferença é que ele é um oráculo muito mais simplificado, porque a Mãe de Santo não tem tempo, nem condições, nem sociais e nem intelectuais de passar a vida inteira aprendendo mito. Né? Ela não aprende 3.000 mitos para fazer o jogo, ela aprende 25. Né? Então o jogo fica mais simples, mais simplificado. Mas a função dele é a mesma, a função social dele é a mesma. É que seria em paralelo igual a vida monástica de um monge que está lá na Índia, que está na Tailândia. No Tibete tem horário e disposição para estudar todos os mitos. Aqui não existem essas condições no Brasil? Não dá tempo. Aqui as pessoas que frequentam a religião têm que trabalhar, elas têm 20 dias de férias para fazer instituições e não dá tempo. Não tem instituições. Depois o mundo é muito mais prático, muito mais rápido. Em vez de você ficar decorando, você procura na internet, coisa muito mais prática. Mas, Reginaldo, com o lançamento do seu livro, que foi em 2006, 2007, não foi? A Morte dos Búzios. Deve ser por aí. Como é que foi a aceitação popular? Você teve boas vendas, teve aceitação ou teve boicote? Ele vende bem menos do que vende os outros livros, tipo Mitologia do Orixá, que é best-seller, tipo Minha Querida Assombração, ele vende menos, mas ele vende porque dentro de uma tiragem que é padrão, mais ou menos mediana para os livros de detetive, livros policiais. Né? Agora nós vamos fazer o teste para saber se ele vai funcionar mesmo popularmente, porque ele foi vendido para a O2, né, que é uma grande produtora de cinema e de televisão.
do Fernando e do Paulo Moretti. E ele deve ser transformado numa minissérie de 4 capítulos. Então agora que a gente vai ver como é que vai ser. Então está vindo à tona, a gente percebe, a gente estava até conversando agora nos bastidores sobre esse interesse que existe nos cultos afro-brasileiros sobre espiritualidade. No cinema teve esse boom de 2 anos para cá, um monte de filmes, de documentários. Isso é positivo? Eu acho que é mais que positivo, é uma oportunidade única que eu espero que a gente não deixe passar de quebrar o preconceito mesmo. Tem muita coisa que, como eu, que cresci ouvindo que tinha um monte de coisa ruim, que de ruim não tinha nada, quando você quando você lê nas páginas de um livro, que não seja um livro religioso, te ajuda a quebrar um pouco o medo. Você vê na tela do cinema, na tela da televisão, você olha, não, isso aqui pelo menos é uma parte importante da cultura brasileira que eu deveria conhecer, mesmo que eu não queira me envolver com isso de uma maneira mais religiosa. Isso eu acho que é a coisa mais importante, que a consequência disso é o respeito e o tratamento mais decente às pessoas que praticam como religião. Porque hoje eu tenho 100 mil pessoas que frequentam a minha página no Facebook lá, e você vê que metade delas são leitores de fantasia, metade delas são ligadas à religião africana, e aí tem, de vez em quando, em torno disso, tem o pessoal, os chatos de plantão, que vem lá reclamar que isso não e fazer críticas religiosas, e há uma briga, que procura as pessoas. Você vê que a dor e o incômodo que essas pessoas têm sentido, de como elas têm sido empurradas para o lado. Não, isso que você dedicou à sua vida é uma coisa que é horrível. É muito triste isso. Eu acho que o entretenimento, a fantasia e a ficção ajuda a fazer isso ser mais palatável e as pessoas entenderem e respeitarem um pouco mais. Isso é uma constante aqui no Brasil de perseguição e patrulhamento em diversos... Mas aqui se exerce isso muito bem. As pessoas passam mais tempo vigiando os pensamentos e as ideias dos outros. Agora, Reginaldo, ele estava vendo também sobre a história e a tradição dos romances aqui no Brasil, né? Vendo fora, mas aqui no Brasil, se realmente existe uma escola de romances policiais religiosos. Na verdade, esse meu livro não é um livro policial religioso, é um livro policial que, por acaso, quer dizer, por escolha do autor, envolve assim, quer dizer, na verdade é uma mulher que vai jogar búzios porque ela tem um problema de amor, que é muito comum, e ela vai jogar búzios num terreno, coisa e tal, chega lá no Santo Água, os búzios, assim, quem jogou búzios sabe que tem toda uma encenação, né, especial, uma reza, coisa e tal, abre os búzios na mesa, fica apavorado e diz, olha, eu estou vendo a morte, uma morte violenta, imediata, iminente. A mulher reclama e diz, não, mas eu não vim aqui para saber disso, na minha casa está todo mundo muito bem, todo mundo está com saúde, minha mãe andou mal, mas está muito bem, não é isso. Não, mas não é da sua mãe que eu estou falando de você, a morte está prevista para você e nós temos que tomar medidas imediatas. Porque no terreno, quando você vai jogar búzio, a mãe de santo sabe qual que é o mito e o que o mito diz que devem fazer para evitar as coisas desagradáveis e ruins. Então, já queria fazer algum serviço para a sua cliente. A mulher fica muito irritada, sai de lá, vai-se embora, coisa e tal, e vai para casa, e no dia seguinte ela é encontrada morta, assassinada, com o pescoço cortado, e toda a cena do crime era montada como se aquilo fosse um sacrifício ritual. Bom, é claro que chega a polícia, na polícia sempre tem alguém que entende de macumba, sempre tem alguém que entende, e toca tambor numa banda, sempre, a polícia faz parte da clientela tradicional. E o cara falou, o delegado, não, mas isso daqui é um sacrifício para orixá Oxum, né? Aí vamos perguntar para a empregada, não foi só patroa. A patroa, a última coisa que ela saiu de casa, ela foi no terreno lá em Pirituba jogar búzios com o de santo. Ele bate lá, e aí começa toda a história, com muitos assassinatos, coisa e tal. Na verdade, quer dizer, quando você lê o livro, isso daí é o pano de fundo,
Mas isso traz para a discussão a questão da religião, a questão da briga com as religiões evangélicas, as disputas, Ele não é um livro religioso, é um livro que trabalha com esse elemento. Ele deve continuar agora num outro romance que vai se chamar Os Arcanos da Morte. Como tem nome de arcano, é claro que vai ter tarô no meio e assim. E por acaso esse livro se passa na cidade de Santos, né? Vai ser por acaso? uma escolha, né? Uma escolha que eu fiz. Mas a outra no Brasil, você não tem por exemplo, quem gosta muito de fazer livro policial com religião são os escandinavos. Atrás de um criminoso sempre tem um pastor, segundo os escandinavos, atrás de um assassino. Eles têm uma enorme literatura de muito sucesso atualmente, eles são hoje os reis do romance policial. A P.D. James, que é a maior romancista inglesa de policiais, tem um livro chamado Morte no Seminário, que é extremamente bom, que também envolve o romance policial num cenário religioso. E você tem os americanos, que são absolutamente peritos nisso. No Brasil, eu me lembro, recentemente, um dos últimos livros do Tony Bellotto, que acabou de lançar agora Bellini e o Labirinto, mas acho que o terceiro ou quarto anterior deles é Bellini e os Espíritos, que é uma relação dessa questão da investigação criminal associada à religião kardecista. Então você tem alguns livros que aproveitam de um tema para montar um argumento em si. Mas é o que você faz, né? O teu livro, que é o personagem principal, que é o jornalista, o Newton, ele está sempre se envolvendo com mulheres, indo em restaurantes bacanas. Tem uma vida de bom vivant. É uma vida que... Mas é apertada ao mesmo tempo. Vida de jornalista, né, gente? A história faca no pescoço. Ele tem acesso a isso tudo, porque ele está sempre dando entrevistas, fazendo entrevistas com gente com muito dinheiro, com muito poder, então ele está sempre circulando em volta do poder, ele gosta muito, ele quer isso para ele. E no meio desse tudo, no meio do crescimento da carreira dele, ele é chamado para uma missão, um trabalho que ele não queria fazer, mas é uma responsabilidade que os orixás determinam que ele tem. Ele resiste o máximo que ele pode fazer. O primeiro livro, o livro do silêncio, é esse processo dele tentar fugir. Ele diz, eu não quero fazer isso não, eu quero cuidar da minha carreira. Esse negócio de macumba não é para mim não. E aí ele vai sendo forçado e a vida vai levando ele a ter que entrar nisso. E no segundo livro, que é o livro da traição, é onde ele começa efetivamente a fazer o trabalho que ele queria fazer. Então, como o livro do Reginaldo, esse em particular, ele é um livro que tem a religião como pano de fundo, como elementos para a história, mas não é um livro religioso, é um livro que envolve a cultura brasileira e a cultura brasileira inspirada e trazida da cultura africana para contar uma história. Isso só podia acontecer aqui também. Mas a sua história, ali, pelo que eu li, é só encantamento e feitiçaria. Todo mundo participa de feitiçaria. O político, é o sujeito que trabalha na redação de jornal, é as amantes dele, todo mundo é da pá virada ali, né? Eu tenho um amigo que fala assim, que no Brasil todo mundo, queira ou não queira, é meio macumbeiro, né? Eu lembro no meu casamento, um pessoal super católico, fervoroso, estava chovendo muito, eles foram lá, botaram um ovo no muro. Tem sempre uma simpatia, um feitiço, uma coisinha que você faz para conseguir pedir para alguém lá em cima fazer alguma coisa para você aqui embaixo. Então, na verdade, a gente é assim, a gente só não quer admitir e fica acreditando nessas coisas, que tem uma coisa que é certa, outra que é errada, tem uma coisa que é bonita, outra que é feia, que você tem que ter medo de fugir do que é o do outro. E eu acho que a gente se diverte muito mais se não tiver esse medo todo envolvido. Basta ver, assim, no DNA brasileiro, os europeus, quando vêm para cá, tem o eminente Pierre Berger, que tanto tempo ficou fazendo pesquisas dos cultos afros, tanto brasileiros pela África, mas eu cito um caso de um pai de santo, que eu não vou falar o nome dele, mas ele lida com a comunidade judaica, e ele já foi para Paris várias vezes, trabalhando para a família Safra, para soprar determinados elementos dos quadros recém-comprados. Então, na sociedade brasileira,
tanto o candomblé como a umbanda, como os outros catimbó, terecó, fazem parte do nosso dia a dia. Ou estou enganado? Então, você falou uma coisa interessante. Você sabe que os banqueiros brasileiros, eles são grandes patrocinadores dos terreiros. É verdade. Os terreiros precisam de patrocínio porque o terreiro gasta muito dinheiro, porque o culto é muito caro, é muito dispendioso, é cheio de detalhe, pormenor, sacrifício, oferenda, festa. Fica muito caro. É um culto extremamente caro. Né? Não dá para você já ficar rico. Não tem tabela de preço também, né? Não. Porque alguns trabalhos têm um determinado valor, o outro já vai em um dígito. A tabela de preço é dada pelo prestígio da casa, evidentemente. Um médico especialistérrimo, professor da USP, coisa e tal, passa a pagar R$900 a consulta porque não tem convênio. Né? Então, mais ou menos a mesma coisa. Os banqueiros são grandes patrocinadores. O Sacra é um grande patrocinador, que patrocina um terreiro do Guru Anderson, ali na Lapa, que faz uma festa anual para a alta sociedade paulista, no Clube Espéria, que é uma das festas mais deslumbrantes de São Paulo. Tem briga de milionário na porta para conseguir convite. Né? Então acontece isso também. Né? Mas, em geral, essa religião é uma religião bastante de gente pobre, de gente que tem que fazer muito sacrifício para juntar aquele dinheirinho, para dar obrigação, assim por dentro. Mas você tem... Os judeus também estão muito presentes. Os judeus têm uma preferência pela Umbanda, né? Os japoneses também têm uma preferência pela Umbanda. Então, há vários grupos de étnica que têm uma certa ligação especial, que você diz que seriam os últimos, né? Quer dizer, os mais próximos seriam os portugueses, os ibéricos, mas não. Mas acontece isso como um fato que não se explica. Eles não são contados pelo recenseamento, evidentemente, como participantes da religião. Eles denominam a sua identidade religiosa a partir da sua religião oficial. Mas eles estão muito presentes nesse universo religioso, mítico, mágico, da Macambá. Agora, esse aspecto que o tema da nossa conversa é a morte dos búzios, morte significa transformação, passar por um ciclo, renovar a vida. É isso? Depende. Ou eu estou enganado? A morte natural na velhice é uma morte inteiramente esperada e desejável, porque você faz todos os seus ciclos, chega no final, você morre, estou falando isso segundo a tradição africana, é diferente das outras tradições. Você desencarna, você vai para um lugar chamado Orum, que é um lugar muito chato, porque lá não tem comida, lá não tem bebida, lá não tem sexo, lá não tem amor, lá não tem diversão, lá não tem dança, lá não tem porra nenhuma. Então é um lugar onde os espíritos não querem ficar. Eles querem o mais depressa possível voltar aqui para a Terra, que é o Aie. Né? Os orixás moram lá, mas eles, segundo a tradição religiosa, eles vêm para os terreiros dançar, comer, pegar suas oferendas, os sacrifícios que são feitos a eles, e voltam lá. Porque o céu é um lugar muito sem graça. Aliás, o céu católico também é um lugar muito sem graça. Né? Porque é a neutralidade, é o nada, é a ausência. Né? Bom, o céu dos muçulmanos, então, deve ser... É diferente, é uma maravilha. Aquele é o verdadeiro paraíso, né? Porque acontece. Principalmente se você for um homem bom, é que você vai ter direito a 20 virgens, né? Então aí vai ser uma coisa deslumbrante. Mas eu estou falando da morte, não do homem bomba, que vai ser um sortudo, mas estou falando de uma pessoa... O ideal é você morrer velho depois de ter feito uma família muito grande, porque você vai morrer e vai renascer. Você renasce na mesma família ampliada sua, daí uma geração ou duas. Isso. Mas você tem uma condição para você renascer. Você só renasce se você não for esquecido, se tua família não te esquecer. Se você for esquecido, ferrou. Aí você não nasce mais, você vai ficar naquela chatice toda a eternidade. Então, o bom é você ter uma família grande, isso, claro, que é o ideal de uma sociedade de alta fecundidade, né? Onde a demografia ainda prevê famílias grandes. Mas já que você não tem famílias grandes, você pode entrar num grupo, numa comunidade religiosa que garanta a lembrança. Então é por isso que os mortos recebem oferenda o tempo todo, que é o testemunho da lembrança. Né? Então você tem que ser lembrado. Depois você nasce e renasce
na sua própria família, no seu grupo ampliado. Você não vai nascer, você nasce gente, não vai nascer bicho, você nasce gente, como na Índia, por exemplo, você nasce gente, você nasce num lugar conhecido, num lugar que a tua lembrança ainda existe, né? Você não vai nascer no Acre, por exemplo, no meio dos índios, é diferente. Só que se você nascer criança, você está ferrado, porque você não teve tempo de construir nada para ser lembrado. Se você nasce de uma morte violenta, como adolescente, como um jovem de 20, 30 anos, que também ainda não fez nada, você também está ferrado. Então a morte violenta, que geralmente acontece, não entre os velhos, mas entre as pessoas, ou que estão começando a vida, ou que estão indo no começo da sua fase produtiva, isso é considerado uma coisa muito ruim. No caso da morte dos Búzios era ruim, porque todos os assassinatos acontecem com pessoas com menos de 30 anos. Né? Então isso coloca um problema religioso, metafísico complicado para essas mortes. A morte é vista como uma coisa, uma passagem, uma coisa normal, tranquila, se ela segue o ritmo normal da vida, que é morrer na velhice. Isso tudo tem um paralelo de estudo comparativo de religião muito parecido com o jainismo, dentro do budismo e do hinduísmo, da reencarnação. A religião não inventa nada, a religião sempre você vai encontrar, lá em algum lugar você vai encontrar uma coisa parecida, porque são as formas, digamos, primordiais de pensamento, né? Então, as elaborações teóricas são muito próximas, muito parecidas. Né? Pode ser lá no Tibete, como pode ser aqui na Amazônia. Agora, no caso da morte, só para lembrar, por exemplo, se a morte, de acordo com o kardecismo, que eu trabalho, é completamente diferente, porque depois da morte você vai ter um prêmio. Quer dizer, se você for um cara legal, bom, fez bastante, tem um prêmio. Você é premiado, você vai nascer muito melhor, em condições melhores, no mundo melhor. Se você foi mal, não fez nada, não ajudou ninguém, você vai se ferrar, você vai nascer pior, vai com mais sofrimento e vai ter que pagar essa conta. No caso das religiões afro-brasileiras, isso não existe. Né? A morte é apenas uma passagem para um outro mundo à espera de um retorno. Não existe crime, não existe pecado, não existe pagamento que se dê na outra vida. Tudo que acontece com a gente de bom e de mal, acontece nesse mundo. Então a pessoa não vai para um buraco negro? Não. Vai para um buraco negro se ela não puder voltar nunca mais, por exemplo, se ela for uma criança que nasce. Mas com um recém-nascido é a pior desgraça que pode acontecer. E adolescente também? Sim, do recém-nascido até uma pessoa de 20, 30 anos é péssimo para eles morrerem nessa situação. J. Pereira, está te dando mais inspirações dessas ideias aqui que você está escrevendo o seu terceiro romance agora. Ou seja, o ideal é o seguinte: se vocês tiverem que matar alguém, mata um velhinho, porque o dano será menor. Entendeu? Não tem bad karma. É o terceiro livro. Final da minha trilogia, ele chama o livro da morte. O tema é todo em volta disso, tem mortes naturais e assassinatos, ele é bem mais dark do que... denso. É bem mais denso, bem mais pesado do que o outro, mas essa conversa já está fazendo várias anotações aqui. Sinapses. Tanto a anotação pro livro quanto do pessoal também, que eu tenho uma família grande, a família do meu pai são 13 irmãos, são 6 do lado da minha mãe. Eu já sei que agora eu tenho que competir para ser mais lembrado que meus primos e meus irmãos. Então eu já sei qual é a competição que eu tenho para voltar bem. Essa história de ser lembrado, isso a gente vê nos oratórios que as pessoas têm, nos congás, onde que se reverencia os antepassados, né? Isso na religiosidade oriental, isso é muito presente. Aqui no Brasil as pessoas ficam só do meu pai, da minha mãe, já se esquece do avô, do bisavô, do tataravô, e não tem ancestralidade nenhuma. Por isso que tem muito buraco negro aqui no nosso Brasil. A gente nem sabe de onde vem, né? Nós não mas isso faz parte da modernidade, né? A modernidade é a sociedade do indivíduo, não é a sociedade da comunidade, nem da família, nem da linhagem, né? Aqui cada um vale pelo que é, né? Entre nas sociedades mais clássicas, mais antigas, você vale por aqui, de onde você vem. Quer dizer, o que importa muito é saber quem foi seu pai, quem foi seu avô, quem foi seu bisavô, blá, blá, blá. E os africanos traçam essa ascendência até o orixá. Todos eles são derivados
em última instância, de alguém que, de tão importante que foi, um dia se transformou num orixá. E o cordão umbilical da história? Sim, tem uma sequência. Tanto que o maior problema para os escravos era a destruição desse vínculo familiar. Você já deve ter visto muitas vezes em fotografias de negros escravos brasileiros que muitos deles têm às vezes caricações no rosto, umas cicatrizes, né? Aquilo que eles chamam de aberê, que são aquilo era feito quando a criança nascia, porque se sabia que todo mundo corria o risco de ser caçado pelos caçadores de escravos, ser levado para um outro mundo, além do oceano, né? E que talvez até um dia pudesse voltar, mas aquela marca é a marca tribal, quer dizer, qualquer africano escravizado que um dia conseguisse voltar para a África, de fato muitos voltaram, né? Com aquela cicatriz que era característica de cada aldeia, ele sabia de onde ele era, então aquilo era a certidão de nascimento dele, era o registro dele, era toda a árvore genealógica dele. Porque se ele voltasse para a África e não soubesse a quem ele pertencia, a que grupo ele pertencia, a quem a família pertencia, ele nunca ia saber quem era ele, e, portanto ele nunca ia, ao morrer, nunca podia renascer. Ele estaria condenado a uma escravidão absolutamente eterna, para todo o século. Então, as marcas de Eberê eram feitas para que, mesmo que você fosse roubado, um dia você poderia retornar ao seu lugar e descobrir quem você era. Isso para nós é uma coisa que não interessa, isso, a modernidade acaba com isso, né? Nós somos a cultura do eu sozinho, né? Todo mundo é eu sozinho, quer dizer, você se junta através de um contrato que você pode desfazer a seu bel prazer no momento em que ele for menos satisfatório. Isso você diz que a gente vive num período cada vez mais de pasteurização cultural. Não diria de pasteurização cultural, mas de uma cultura na qual você vive como um indivíduo, não mais como um grupo, não como uma família. Basta ver, nossas famílias têm quanto? Tem um, tem dois, tem três, os censos mostram cada vez que as famílias são menores. A quantidade de famílias hoje chefiadas por um sozinho é de 40% no Brasil. Quer dizer, as nossas famílias, a minha família, por exemplo, a família do meu pai, eles eram 8 irmãos, a família da minha mãe eram 9 irmãos. Então, Pega lá, mas você é de Santos ou não? Não, eu sou de Potirendaba. Minha família toda era de Potirendaba, que é uma cidade muito pequenininha que fica lá perto de São José do Rio Preto. Prande de Santos. Era, hoje é, mas isso aconteceu por causa do Jânio Quadros. Minha família era ademarista. Aí, e minha tia, a Neide, uma das irmãs do meu pai, era professora municipal. Naquele tempo, os funcionários públicos não tinham estabilidade. Mais do que isso, havia muita vingança do período pós-eleitoral. O que ganhava, botava todos os desafetos, os funcionários do outro, que eram do outro partido, na rua. Quando não, às vezes havia uma certa estabilidade depois de 10, 15 anos, se o Estado transferia para uma outra cidade bem longe. Havia uma perseguição. E a Neide, essa minha tia, foi vítima dessa perseguição, foi posta na rua. Eu já tive 2 tios que moravam aqui em Santos, que vieram quando moços, que eram alfaiates, e tinha um outro tio que era publicitário, que morava em São Paulo. Então a Neide, cheia de brios, em vez de ela se curvar a situação, ela disse: vamos embora para Santos. Ela veio e trouxe a família inteira, que era meu avô, a minha avó, o meu tio Clóvis, a Neide, no caso, o Aguinaldo, a Lourdes, que deve estar em algum lugar por ali, né? E a mais caçulinha de todas, a Maria Lúcia, que é da minha idade, porque a família era tão grande que quando o meu pai se casou, a minha avó tem uma fotografia no altar com os noivos, então minha mãe e meu pai de noivos, e minha avó e meu avô do lado, e minha avó já com uma barriguinha carregando a Maria Lúcia, porque meu pai era o filho mais velho. A Maria Lúcia é minha tia, da minha idade, e ela é super conhecida em Santos, mais do que eu, porque ela é deputada há muitos e muitos anos e continua deputada. Eu não posso fazer propaganda aqui porque os patrocinadores não permitem, né? Então não posso dizer o número dela,
Mas vocês que são de Santos sabem que ela é deputada federal e é candidata nas próximas eleições. Não estou fazendo propaganda de ninguém, estou só explicando de onde venho. Quer dizer, eu vivo numa sociedade moderna, mas ainda tenho família. Né? Agora, toda a família da minha mãe continua lá, e meus pais, que já são quase centenários, também continuam lá. E eu vou muito lá, porque eu cuido dos negócios do meu pai, então estou tempo lá. Então eu sou um pouco paulista, um pouco potirendabano e um pouco santista. Né? E um pouco vicentino também, porque meu apartamento é em São Vicente. Agora eu precisava saber de vocês dois, já que vocês abordam tão profundamente, com tanto amor, com tanta dedicação, o universo dos orixás, vocês são do santo? Tem cabeça feita? Eu sou de todos os santos e de nenhum deles, depende do que eu estou escrevendo, não é? Eu não posso nunca dizer isso, porque eu trabalho, olha, eu trabalho com candomblé, eu trabalho com umbanda, eu trabalho com religiões, religiões católicas, sobretudo com os carismáticos, eu trabalho com as religiões evangélicas, eu tenho sempre 10 orientandos fazendo tese sobre uma dessas religiões. Então eu tenho que manter uma certa neutralidade, embora a minha obra básica, a maior parte é sobre candomblé, mas no momento eu estou trabalhando com o diabo. Eu estou escrevendo um livro... Explica direito sobre essa história do diabo. Quando eu estou trabalhando de não é porque eu estou fazendo alguma arte sobre eles. Eu estou escrevendo um livro cujo título preliminar, que eles sabem que a gente muda os títulos o tempo inteiro, né? Até a hora de pôr prela. E o título preliminar é Revelações Indecorosas de Verdades e Mentiras sobre a velha disputa entre Deus e o diabo, onde eu conto a verdadeira história da criação do ponto de vista ficcional, evidentemente, lembrando que Deus e o diabo era uma duplinha, eles faziam tudo junto, eles discordavam em tudo, mas estavam sempre juntos. Quando eles terminaram a criação, eles tiveram uma ideia, vamos mandar escrever a história toda para as posteridades saber o que nós fizemos, porque aí vamos dar o crédito para isso. Deus diz, tá bom, então meus escribas vão escrever o livro. O diabo fala, não, os meus escribas é que vão escrever esse livro. Eles ficaram 1000 anos discutindo, não chegaram a nenhuma solução, não dava para juntar as equipes, porque as equipes não iam nunca se entender, então resolveram jogar, e quem ganhasse escolher a equipe que escreveu o livro. Aí eles já fizeram uma partida de truco, né? E Deus ganhou no jogo de truco, ganhou o direito de nomear os escritores do livro. E como diz a história, a gente sabe que quem estuda história aprende a primeira regra que diz na disciplina da história é que a história oficial é sempre a versão do vencido, né? Então, evidentemente, que a Bíblia conta a versão da criação a partir da sua proximidade com Deus. Então, a verdadeira história, mas tem outra versão que nunca foi contada. Então, nesse livro, estou contando o outro lado. Né? Então, o livro, na verdade, é muito engraçado, coisa e tal. Não sei nem se ele poderia ser... O que é? O seu livro. O meu livro, infelizmente, talvez ele só possa ser publicado como um livro apócrifo, né? Que talvez o editor não... Porque meus livros vendem muito nas escolas, né? Esse livro não é um livro para a escola, né? Porque é um livro... A sua assinatura? Não sei. Ele sabe que a gente escreve, nunca sabe se vai publicar ou não. Quanto tempo você levou para publicar o primeiro livro? Foram 10 anos entre 10 anos? Eu escrevi a primeira vez, comecei a procurar editoras e tinha comecei a ouvir coisas do tipo, isso é livro para negros e negros não leem muito livro, umas coisas absurdas. Então calma, viajei, fui morar nos Estados Unidos, nessa época eu segurei, vou construir um nome para mim mesmo, para conseguir publicar isso. Aí um dia eu consegui, aconteceu de eu ter sido indicado para um Emmy. Eu falei, então agora acho que está na hora. Eu liguei para um editor amigo de um amigo meu, que está sentado ali, o Marcelo. Eu falei assim, Marcelo, o que você acha? Ele falou, não, adorei o livro. Eu descobri que o tempo tinha sido diferente, né? Desses 10 anos o mundo mudou e que passou a ser interessante. E aí publicou. Mas tem uma história engraçada, que outro dia eu recebi 3 mensagens nesses últimos 3 meses de gente que, quando eu estava submetendo o livro o original para as editoras, eu fiz umas cópias, imprimi e tudo, mandei para as editoras,
E aí as pessoas começaram a me ligar agora, 10 anos depois, e disseram, olha, esse seu livro, na verdade, ele era chamado, e esse outro nome aqui, que o nome dele original, acho que era O Silêncio dos Odus. Aí o Marcelo falou assim, não, esse nome não é bom não, troca aí. Foi trocar, e foi bom, o nome novo é melhor. Mas aí as pessoas começaram a dizer, esse livro se chamava isso, porque eu peguei uma cópia dele, impressa, xerocada, não sei o que tinha esse nome, mas não tinha o final. Vai ter o final agora? Eu falei, vai ter. Então tinha assim, tinha um policial, uma mãe de santo e um sujeito que disse que achou uma lata de lixo em algum lugar pela Bahia. Eu falei, como esse livro foi parar lá? Mas parece que a pessoa que fez a cópia, quando eu estava mandando para os editores, fez umas cópias extras e saiu distribuindo. Mas bom é que não tinha o final. Mas ele te fez uma pergunta que você esqueceu. O seu sou do santo. Não, eu não sou. Na verdade, como eu comecei a escrever isso de curioso e foi um processo de enfrentar os meus próprios demônios, eu disse, olha, eu quero confrontar o meu preconceito e ver o que dá. Por isso que o personagem principal do livro é Exu, porque era o que eu tinha mais medo de todos, e é o que eu mais... É o mais divertido. É o mais bacana, o personagem mais divertido, mais alegre, mais especial. Eu acho que por conta disso, de tanto medo que eu tinha, foi o que eu me apeguei mais. Mas eu nunca fiz a cabeça, tem um monte de... Eu conheci, estudei, conversei com muita gente. Você já fez os ebós, já fez os rituais? Fiz. Já participou de festas? Fiz festa no teatro. Eu lembro das primeiras festas. Foi na festa de Iemanjá, em Rio Vermelho? Eu fui na festa de Oxalá, que aconteceu ontem em Salvador. Foi ontem ou anteontem? Foi sexta-feira, foi anteontem. Agora é Cosme Damião, né? E aí... Outubro, né? E aí eu fui, mas eu lembro, eu fui na festa lá e tudo, fui com uns amigos, muito bem recebido, foi lindo as coisas, mas eu lembro da sensação de estar na primeira festa, na primeira cerimônia, quando no candomblé, quando baixam os orixás, eles gritam, né? Tem uns gritos muito fortes, e são gritos de guerreiro, então, gritos que dão... Eu nunca tinha visto, apertava a mão da minha mulher, grudava no teto, deu um medo danado, depois você vai acostumando e você vai lidando com aquilo ali com mais delicadeza, mas é uma coisa linda. Eu nunca eu acho que tem uma distância que eu mantive até para poder escrever sem parecer que eu estava tentando evangelizar ninguém, trazer ninguém para religião nenhuma. Falei, eu vou manter uma certa distância da religião para poder manter está simplesmente contando uma história. E eu acho que isso ajudou bastante. A outra coisa que ajudou muito também é que permitiu que quando eu fui fazer minhas pesquisas, eu pude... Porque essa religião é uma religião muito segredo, né? Tem muita coisa que não pode contar. Eu falei, olha, até por questão de respeito, todo mundo que eu ia entrevistar, eu disse, olha, não me conta nada que eu não posso saber, que eu não posso escrever. Se você me contar, eu vou escrever. Então, não ter me envolvido no aspecto religioso me ajudou um pouco a ter essa distância. Falar, o que eu sei, eu escrevo. O que eu não sei, eu não escrevo. Então, me contou, está ali e está valendo. E aí deu para me manter no aspecto mais mitológico do que nos rituais também, porque a mitologia é o ponto de partida da minha história. Nesse ponto que você destaca a respeito dos segredos, que tem até um belíssimo livro do original, Os Segredos Guardados, não tem um pouco de marketing danado em cima disso, de guardar segredo, porque as coisas estão aí, à nossa disposição. Eu sei que tem determinados textos do antigo pai Agenor, né, que são coisas realmente iluminadas, que não vêm à tona, mas existe esse marketing da história dos segredos, das mães de santo guardarem coisas superficiais que não sejam tão profundas. Como você disse, os segredos do oráculo de Fá aqui no Brasil não foram guardados e se perderam. Então, o segredo é uma coisa que é comum em muita religião. Evidentemente que, mais do que marketing, isso daí faz parte do segredo da profissão, né? Quer dizer, você não conta para o outro, não deixa qualquer um saber o que você está fazendo, porque senão perde o seu. Né? Ou seja, qualquer um pode fazer o trabalho de engenheiro, mas acontece que no caso do candomblé, o segredo vem pelo fato de que era uma religião proibida, quer dizer, até a República, a única religião tolerada no Brasil era o catolicismo, o resto era quem praticava qualquer outra coisa ia preso,
apanhava, quer dizer, até hoje vai, mas de qualquer modo aquilo era oficial, quer dizer, a religião oficial do Brasil era o catolicismo até a República. Então eles foram obrigados a se esconder no meio do mato, né? E não deixar ninguém ver o que eles estavam fazendo. É o olhar de fora curioso que representa o perigo. Então eles foram se fechando, isso cria a ideia de segredo. Mas independentemente disso, toda religião tem segredo. Só que no mundo moderno, o mundo moderno assumiu muito aquilo que é a ideia da publicização que vem da ciência, ao contrário da ciência. A ciência, se a coisa não for pública, ela não vale. Se você não publicar a sua descoberta, ninguém toma conhecimento. Se você não publicar quais são os procedimentos para fazer cirurgia, isso não tem valor algum. Quer dizer, exatamente o contrário. Isso foi contaminando, inclusive, a religião, a ideia da publicização. Uma sociedade onde a publicidade talvez seja a instituição mais importante do ponto de vista das relações sociais. Bom, o que acontece é que o catolicismo também foi se adaptando. Quando eu era criança, vocês não sabem porque vocês são muito jovens, mas antes do Concílio Vaticano, que se foi realizado em 1964 a 1968, primeiro por João XXIII, depois por Paulo VI, a missa católica era rezada com o padre de costas para a comunidade. O padre ficava olhando para o altar para frente, de costa para na plateia, como chama, para os devotos, para que ninguém vê o que ele estava fazendo. E na hora da consagração da hóstia, o sacristão tocava uma campainha, todo mundo se ajoelhava e abaixava a cabeça. Aquele momento que o padre levanta a hóstia 3 vezes e fala aquela oração equisopera para transformar o pão no corpo de Deus. Ninguém podia olhar. Isso era um segredo, claro que todo mundo sabia, todo mundo dava um jeito, dava uma olhada. Miudinho! O que estava acontecendo, mas não oficialmente, quer dizer, isso tudo foi abolido pelo Concílio Vaticano. Agora o padre reza diferente. Falava em latim, que era uma língua que ninguém absolutamente entendia, ninguém sabia o que o padre estava falando na missa. Então tudo isso foi se abrindo. Então, a ideia do segredo foi sendo abandonado, porque o segredo não é constitutivo dos ideais da sociedade em que vivemos, da sociedade contemporânea. Muito pelo contrário, o segredo é sempre muito mal visto. Portanto, o que tem de ONG, entende? Para abrir contas, para abrir documentos, para abrir arquivos, é uma coisa infindável, porque nós vivemos numa sociedade que é contra o segredo, porque a gente sabe que o segredo acoberta muitos crimes, o segredo acoberta muito mau uso de verbas públicas, o segredo acoberta muito cambalacho. Então, nossa ideia é... Mas as religiões antigas, ainda... Se vocês já assistiram missa na Igreja Católica Ortodoxa, tem certas partes da missa que fecham uma cortina, para ninguém ver o que o padre está fazendo. Tem uma parte da consagração que o padre entra numa porta e vai fazer a consagração lá dentro. Ou seja, porque é uma religião que não teve, evidentemente, um Concílio Vaticano II, onde isso tudo foi mudado. Então, religiões antigas que preservam rituais antigos mantêm, sim, ainda uma ideia de segredo. Agora, só um negócio de segredo que é interessante. Uma vez me perguntaram assim, você psicografou esse livro? Você é médium? Eu falei, não, eu escrevi, você tem que escrever. Por quê? Eu falei, tem umas coisas que você escreveu aí que não é possível que você saiba, porque só quem já passou por isso já que poderia saber. Eu falei, não, você te contaram? Eu falei, não, ninguém me contou. O que aconteceu? Você lê um mito aqui, você vê uma dança que te descreve como é que uma passagem, você vê uma outra coisa numa cerimônia, você conecta um ponto com a outra e você tenta preencher ele com uma história e você acaba acertando. Uma das coisas que mais me impressionou na religião africana, especialmente no candomblé, que foi a fonte principal, é que eles encontraram uma maneira muito compacta de contar essas histórias ali na sua cara, de um jeito que você não vê. E aí, de repente, se você olhar, é quase como você compacta um arquivo, você zipa um arquivo, né? Você zipa as coisas todas na dança, numa música, numa historinha, e quando você junta todas aquelas coisas, você consegue preencher e ela faz sentido ali. Você de repente você descobre uma coisa que você não deveria ter sabido,
não deveriam ter te montado como você montou. Eu falei, mas tudo bem, então, se foi a lógica ou se foi psicografado, não sei, mas estava ali, estava na cara de todo mundo. É muito interessante isso. E aí, anos depois, eu fui ler uns estudos do Roger Bastide falando sobre como a dança era uma das principais maneiras de uma sociedade que preserva suas histórias de uma maneira oral, de registrar o que eu estou falando, que a dança tem, a cada passo tem um sentido, tem uma historinha ali, ajuda as pessoas a lembrarem, não, tá bom, foi isso que eu vi aqui. Não foi psicografado não, mas tem gente que diz que é. Olha, tá aberto. Vai ver que é, não sabe. Agora está aberto para perguntas. Eu estou recebendo diversos bilhetes aqui de perguntas. A primeira que é para o professor Prandi, didaticamente, candomblé é umbanda? A pergunta do Demi. Se candomblé é umbanda? Não, são religiões diferentes. Elas têm... É isso a pergunta? É isso? Hã? Então, o candomblé é uma religião mais próxima da África, que é uma religião de antepassados e que louva os orixás, né? E que se realiza um culto um culto em que se oferece aos orixás aquilo que as pessoas em geral gostam, que é comida, bebida, música e dança, né? O culto é feito assim. Qualquer comunicação diretamente com os orixás, que são deuses, divindades, é feita não através deles, mas é feita através do jogo de búzios, que é uma prerrogativa da mãe de santo ou do pai de santo, uma coisa ou outra, pode ter uma coisa ou outra no terreiro. E é só através do jogo de búzios que você se comunica com os orixás. A Umbanda é diferente. A Umbanda é uma junção do antigo candomblé, que na época se chamava Macumba, no Rio de Janeiro, o nome que não se usa mais, porque virou politicamente incorreto, pelo mau uso que se fez dele durante muito tempo, desse nome, né, um uso pejorativo. Mas a antiga Umbanda no Rio de Janeiro, do final do século XIX e começo do século XX, se funda com o kardecismo, e dessa fusão nasce uma outra religião, que é a Umbanda, que é cantada em português, diferente do candomblé, e onde a comunicação direta se faz não pelo oráculo do jogo de búzios, mas se faz através dos intermediários dos orixás, que são os caboclos, os pretos velhos, as pombagiras, os exus, as crianças, os príncipes, os ciganos e assim por diante, né? Então, uma religião que tem muito em comum, mas que tem rituais absolutamente diferentes. Lá você trata diretamente com essas entidades que são espíritos de humanos que tiveram uma vida na Terra, mas que depois passaram a servir como intermediários e que são chamados guias. Essa é a principal diferença. E é uma religião que tem muito mais conteúdos católicos, cristãos, do que o candomblé, onde o sincretismo é presente, mas é um pouco mais fragilizado. Uma pergunta ao meu colega ao lado. Religião é o meio primário de doutrina? É um jeito, doutrina, em qualquer grupo de pessoas que um tente ser mais importante do que o outro, vai ter uma maneira alguém vai arrumar uma maneira de exercer o poder e de exercer um controle mental, seja pelo aspecto religioso. Nas corporações, a gente estava falando das corporações, tem um sistema de cultura corporativa, é uma coisa muito parecida. Você tem dos cultos pequenos aos movimentos políticos dos anos 60 e 70. Eu passei muito tempo estudando o abuso ritual, por exemplo. Foi um dos assuntos que eu mais pesquisei por causa do lado atual do livro. E eu via relatos de abuso ritual ligados a cultos religiosos exatamente iguais, exatamente a mesma técnica, o mesmo processo que se usava no movimento feminista, em alguns grupos políticos da época. Assim, olha, existem maneiras de controlar o grupo em sua volta que são independentes da religião. Algumas religiões, algumas pessoas nas religiões usam isso, sim ou não, mas eu acho que a religião é uma coisa separada. A relação com o divino é independente da sua prática de exercer o poder. Eu, particularmente, sou apaixonado pelo aspecto religioso da coisa, da relação do homem com o divino, com o que ele não sabe. A relação de um homem que
teoricamente tem um poder divino com os homens em volta, é uma das coisas que eu mais tenho medo. Então, o assunto religião é o que eu mais adoro e o que eu mais temo ao mesmo tempo. Eu acho incrível aqui, porque a pergunta que eu lhe fiz, religião é o meio primário de doutrina, mas eu estava aqui porque, à vista, né, eu estava lendo, televisão é o meio primário de doutrina? Também é. Mais ainda aqui. A gente vê a televisão, né? Programação. O que significa programação? É programar a cabeça do telespectador. É tão primário, né? Agora tem uma pergunta aqui para o Reginaldo, que é: Reginaldo Prante, você acredita que existe algum paralelo entre a cultura africana de reencarnação pela memória com os mitos egípcios? Exemplo, pirâmides, esfinges, etc. Essas religiões, elas são todas aparentadas, né? Na verdade, a gente não sabe onde começa um e termina a outra. Não é? Existe até uma ideia, não comprovada arqueologicamente, de que as religiões urbanas, essas religiões que deram origem ao candomblé, elas teriam vindo do Egito, porque os mitos mais antigos falam de que de uma viagem antiga que os orixás vieram do Oriente, né? E esse Oriente, se você olhar ao mapa, pega para mais ou menos o Egito. Mas também não então é você tem um paralelismo muito grande entre, como são ambas as religiões são politeístas, você tem um paralelismo muito grande entre as funções dos orixás, dos deuses egípcios, mas inclui também os deuses romanos, os deuses gregos e assim por diante. Então isso era muito comum. E pelo fato de que eles não tinham uma história linear, todas as religiões acreditam na reencarnação. Agora, no caso do Egito, eles têm uma ideia muito diferente, né? A ideia de que essa reencarnação se dá num outro plano, num outro mundo, não é? E que se dá onde a vida deixa de ser temporária e passa a ser eterna. Então, por isso que você tem que levar para o túmulo tudo aquilo que você tinha conquistado. Para quê? Porque lá você vai ter esses bens por toda a eternidade. Então, existe um paralelo distante nos termos da reencarnação. Mas todas elas têm alguma coisa em comum. Mas me desculpe eu interromper, mas também não existe o contrário? Que o candomblé, a origem da religião dos orixás, será mais antiga e que os egípcios que adaptaram? Existe esse caminho oposto? Isso daí a gente não deve aceitar muitas hipóteses improváveis, né? Quer dizer, por que essa hipótese é improvável? Porque não tem como nem desmentir e nem comprovar. Porque o Egito você tem toda uma produção cultural, material, que se preservou e que pode ser estudado pela arqueologia. Né? E Yorubás são povos que não construíram uma cidade que não fosse de pau a pique. Até hoje, os palácios reais que existem na África, tanto no Benin como na Nigéria, você ainda tem os reis das antigas linhagens, o rei que é descendente direto de Oxóssi, o rei que é descendente direto de Xangô e assim por diante, eles vivem em palácios de pau a pique, com terra batida, né? Então é uma cultura materialmente muito pobre, então eles não deixaram nada no passado que possa dizer, que possa servir de pista para seguir uma hipótese como essa, né? Mas a ideia que se tem por tudo que se conhece de escritos é que essa religião teria mais ou menos 4.000, 5.000 anos, ou seja, um pouco mais nova do que a religião egípcia antiga. Então, mas você vê, não dá para dizer nem sim nem não. É um exemplo, o budismo tibetano, que é tão badalado pelo mundo, pela função que tem sua santidade o Dalai Lama, que é um líder político que circula pelo planeta, é uma religião hiper recente. Ela começou no século 7 e 8, com um indiano que vai para o Tibete, que é o Padmasambhava. Então, essas tradições muito antigas, como a cultura iorubá, né, ela não se perdeu, mas ela se preserva oralmente. Sim, mas é que, na verdade, tudo que nós temos é muito novo, né? Tudo é muito recente. Nós temos o que é a cultura conhecida da humanidade, que é o quê? História das civilizações.
pegar qualquer povo de qualquer parte do mundo, de qualquer parte da Terra, você não vai além de 6 mil anos para trás. 6 mil anos, isso parou. Muito pouco tempo, é nada. Né? Quer dizer, se você pensar que já existe, que há 20 mil anos atrás o homem já dançava em grupo, né? É tudo muito pouco, quer dizer, é tudo muito recente. Nós somos jovenzinhos, né? Jovens destruidores, mas jovens, né? em termos de evolução. Obrigado. PJ, essa aqui é uma pergunta do Alexandre para ti. O seu livro engajou muitos leitores no Facebook. Eles influenciam o que você escreve na sequência dos seus livros? Eu acho que eles influenciam mais do que eu não escrevo, porque às vezes eu fico lá conversando com eles e esqueço de escrever, porque é muito viciante. Não, influencia um pouco, mas a influência maior é na conversa com eles, que eu respondo quase todas as mensagens que postam nessas 100 mil pessoas. Lá tem um grupo muito ativo que fica conversando. E eu acho que dessa conversa eu pego muito a sensação, o feeling do que está deixando eles mais empolgados, menos empolgados. O que está pegando? Quais são as dúvidas, quais são as coisas que não funcionou, quais são as coisas que funcionaram melhor, e aí, daquilo ali, é muito... Eu uso esse contato com o leitor como um alimento para voltar. Então, toda vez antes, deixa eu colocar assim, toda vez antes de escrever, eu passo 20, 30 minutos lendo, conversando com eles, porque dessa conversa gera uma energia que faz eu escrever por horas a fio, como praticamente sem pensar. É um processo, outro dia eu estava conversando com ele e falei, eu não sei como os escritores faziam isso antes desse contato, porque faz o processo todo ser tão mais gratificante e mais vivo, que é espetacular. Reginaldo, essa é uma pergunta minha a respeito, porque eu, ao longo da minha vida, eu sou um antropólogo amador, né, sobre vários assuntos religiosos, estudo comparativo religioso, mas os cultos afros latinos me atraem profundamente. Eu já fui a Cuba algumas vezes, para o Haiti, para vir em logo festas religiosas de voodoo, de santeria, de Mayombe. Agora, aqui no Brasil, eu tenho o privilégio de poder ser aluno dos livros do Reginaldo. Aqui no Brasil das minhas consultas, tem esses nomes mais antigos, mas tem Raul Lodi, tem a sua presença. Existem grandes antropólogos aqui no Brasil estudando os cultos afros, né, Reginaldo? É uma coisa contraditória, porque se você olhar as estatísticas, os afros são meia dúzia, né? Ou seja, há menos de 1% da população que segue os cultos afro-brasileiros. Eles são muito minoritários, né? No entanto, é a religião onde você tem a maior produção acadêmica sobre. Isso aí. Né? Se você vai, por exemplo, no CNPq e abre o currículo Lattes, você descobre que é uma quantidade quase impossível de acompanhar. Quase impossível. A quantidade... É desproporcional. Mas é por quê? Porque é uma coisa bonita, é uma coisa rica, é uma coisa exótica, é uma coisa com muito detalhe, muito pormenor. Então, sempre tem uma coisa que nunca ninguém estudou, porque são tantas E depois tem o seguinte, uma religião que acompanha a sociedade contemporânea, que é uma sociedade em mudança, em transformação, né? Então, a religião também vai mudando. Se você estudar, por exemplo, o candomblé do Bastide, que pesquisou nos anos 30... É suave perto do... Né? Não, é tudo muito parecido, mas é diferente, entende? Mesmo porque agora a religião passa a sofrer, porque toda a religião, essa religião era baseada na transmissão oral, como você disse antes, né? Quer dizer, era tudo passado de pai para filho, os negros eram analfabetos, não escreviam, não liam, então todo conhecimento, eles tinham uma técnica de aprender as coisas de cor, né? No meu tempo de escola primária, também a gente decorava tudo, porque os livros eram escassos e raros. Então a gente aprendia as técnicas de decoração. Isso acabou. Isso agora você aprende pelos livros, pela escola, pela internet, por volta. Então a religião também vai incorporando essa tecnologia
de absorver conhecimento rapidamente. Então acontece muito problema, porque às vezes o filho de santo que é um iniciado, está sendo iniciado, ele aprende mais rapidamente que o pai de santo dele, que tem um costume, um hábito de aprender mais antigo. Piano se vai voltando. Em 3 anos ele sabe mais que o pai de santo, aí ele é obrigado a ir embora, porque ele começa a virar, entende? E o pai de santo diz isso, ele diz, não, está errado, não é assim, coisa e tal. Então ele vai ter que procurar um outro terreiro, um outro pai de santo, abrir uma outra casa, assim por diante, né? Então a religião também se transforma muito. A produção material se transforma. Antes se fazia, as roupas eram feitas com chita, hoje você faz com seda importada da China, que é muito barato e é muito boa. Você usava só as miçangas, que eram importadas da Tchecoslováquia, que eram caríssimos, os colares eram tudo de uma voltinha. Agora você importa de Taiwan, ou importa assim, por quilo, você manda importar 10 quilos. Pedras maravilhosas. Tudo barato, pedras. Então, tudo isso vai servindo para ajudar uma transformação rápida, e aí os antropólogos e os sociólogos estão correndo atrás, né, para dar conta dessas inovações. E justamente isso também acontece uma mudança nas datas dos calendários das festas religiosas também. Não, Existe essa mudança. quando você não tem um calendário fixo, cada terreiro tem o seu calendário O seu calendário específico. Tem mais ou menos, agora por exemplo é tempo das águas de Oxalá, então muito terreiro está fazendo festa de água de Oxalá. O Armando, nosso amigo, está fazendo hoje, por exemplo, ou fez ontem, não sei. Mas você pode fazer em abril, em maio, quando for. Porque antigamente antigamente essas festas estavam atreladas ao calendário católico, porque era mais rígido o sincretismo. Então, dia de Santa Bárbara era dia de Yansan. Dia do Corpus Christi era dia de Oxóssi, né? E dia de Nossa Senhora, dia de Assunção de Nossa Senhora era dia de Oxum. Dia de Nossa Senhora dos Navegantes era dia de Iemanjá. Então estava associado a uma coisa, então 2 de fevereiro, Navegantes e Iemanjá. Isso estava tudo mais ou menos amarrado no catolicismo. Quando desborou essa relação sincrética e o candomblé se lança como uma religião autônoma em relação ao catolicismo, o que foi um passo muito, muito importante, caiu essa dependência do calendário. Então, cada terreno hoje marca mais ou menos o seu calendário em função dos interesses próprios. Agora, Reginaldo, esse universo, porque eu tive a oportunidade de também, você tem um livro esplêndido sobre encantaria, né? Que o universo que tem pelo Maranhão e pelo Pará, que é o mundo do Telecô, que tive a oportunidade de ir algumas vezes para Codó, no Maranhão, e ali é uma terra dos encantados, onde tem a corte de Luís XVI, são cortes francesas, isso no candomblé. Que isso? O Maranhão é o estado encantado do Brasil. Encantado. É o estado mais negro, é o estado mais pobre e é o estado que tem o maior número de manifestações folclóricas do Brasil. Isso é riqueza. Riqueza total, tanto que é o estado preferido dos pesquisadores estrangeiros. O que tem de gente do resto do mundo lá filmando, fotografando. É uma tambor coisa de mina, tambor de crioula. A religião básica é a chamada tambor de mina, que tem 2 vertentes, a Nagô e a Mina, né? Que é de origem urubá, que é semelhante ao candomblé Jeje da Bahia. E você tem a encantaria que veio da Amazônia, que é a encantaria que é parecida com o candomblé de caboclo da Bahia, embora seja diferente. Então, o terecô, por exemplo, é um tipo de tambor de mina que é característico da cidade de Terecô. Então, além de Codó, desculpe, que é a grande capital dos feiticeiros do Maranhão. Pinta do Barão. Né? Todos os políticos vão para Codó para resolver seus problemas eleitorais. Então, sociedade mesmo. Além disso, você tem o boi. O boi é uma tradição muito importante no Maranhão. Existiu até um boi aqui, existiu o boi de mamão em Santa Catarina, mas é fraco, se considera. Lá é uma coisa tão importante, as festas do boi, quanto lá os cordões de boi têm torcidas como a torcida do Corinthians, do Santos, do Flamengo, e que disputam campeonatos assim,
como se fossem realmente grandes times de futebol. Então, há um envolvimento muito grande da população, né? E o mais importante é que essas manifestações são manifestações de rua, elas acontecem nas praças, nos lugares públicos, com uma grande participação de gente. A pena é que não existe nenhum voo direto de São Paulo para São Luís do Maranhão. Para você chegar em São Luís do Maranhão, você tem que ficar 4, 5 horas em Brasília esperando. Para chegar em Codó, você desembarca em Teresina. Não dá para entender por que o Ministério do Turismo não bota um voo direto. Porque não é uma questão religiosa apenas, é uma questão realmente folclórica, uma coisa extremamente bonita, caprichada, rica. O Brasil não se permite se conhecer. É a mesma coisa. Minha mãe nasceu em Chapuri, no Acre. Para mim, até lá ao Acre, meu Deus do céu, eu tenho que ir até a Alemanha, da Alemanha eu dou um pulo no Japão, daí do Japão eu chego em Rio Branco. Para ir para a terra da minha mãe. É o Brasil, gente. Esse é o lema da Marina, né? Já que o Brasil não vai a Chapuri, Chapuri vai ao Brasil. Jura que é isso? Não é, mas se eu fosse o politicólogo dela, eu daria esse lema para ela. Uma das coisas mais interessantes que eu vi durante esse período de pesquisa é como a religião dos orixás convive. A gente fala muito de sincretismo, sempre foi um estranhamento meu, como é que podia essa coisa se juntar, até que eu entendi o processo dos escravos e tudo, mas eu sempre imaginei que isso era uma coisa do Brasil. Eu tenho um amigo, mais tarde a vida vai acontecendo, eu tenho um amigo do Benin, que nasceu lá e foi criado, e passou a infância lá, depois mudou para Paris, mas ele manteve muito as raízes dele, né? Então uma vez eu fui conversar com ele, comecei a perguntar desse orixá, daquele orixá, e ele começou a me responder. Daqui a pouco alguém me mandou, um amigo de volta mandou um text message. Você sabe que ele é muçulmano, né? Eu falei, putz, não. Aí eu falei assim, isso aqui, estou ofendendo ele, eu pedi desculpa, que eu não sabia que isso aqui, que eu estava perguntando de uma outra. Eu falei, não, eu sou muçulmano, mas isso aqui é a minha tradição. Sim. E ele conhece tanto do mundo dos orixás como as pessoas que vivem isso no Brasil também, só que ele na cabeça dele, ele é muçulmano. É muito muito interessante essa convivência do mundo dos orixás com outras religiões. Eu lembro quando uma vez eu fui à Bahia por causa do falecimento de uma parente de um grande amigo, e ela era mãe de santo, quando chegou no cemitério, na beira do cemitério, todas as mães de santo amigas chegaram lá, ficaram numa capelinha, entraram na família e rezaram o terço. E depois foram enterrar o caixão. Essa convivência, mais do que o sincretismo do que santo é o que, a capacidade de adaptação da cultura dessas religiões, de sobrevivência através olha, eu vou conviver, eu vou ocupar o mesmo espaço, é uma coisa muito impressionante. Independente de julgamento de valor, mas assim, eu acho que é uma questão de sobrevivência para ela, e qualquer que seja, olha, a gente vai ficar ali no meio e vai conseguir sobreviver, apesar desses grandes movimentos religiosos que vão pegando todo mundo. Não, a gente continua ali também. A gente olhar essa é a vantagem das religiões politeístas, que elas agregam. Quer dizer, se aparece um outro Deus lá, um templo lá diferente, eles não expulsam, eles não perseguem, eles juntam, entende? Quer dizer, ela vai agregando. É por isso que o mundo antigo se forma como um agregado de Deus proveniente de todos os lugares. Caldeus, egípcios, etruscos, vão todos se juntando na religião grega, e depois vai dar depois na religião romana e tal. É diferente das 3 religiões monoteístas, as 3 únicas religiões monoteístas, que na verdade é a mesma, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, e tem que se acreditam como verdades únicas e que rejeitam todos os demais, inclusive rejeitam até as variantes internas de si mesmas, né? Mas é muito comum isso, em qualquer lugar onde você tenha sobrevivência de religião politeísta, ela é sempre agregadora, ela sempre adiciona, ela sempre... Olha, é interessante que o mais famoso babalaô africano contemporâneo, que morreu agora faz uns 10 anos, que é o Omatele Pega, que foi a maior sumidade em oráculo de Ifá de todos os tempos, do tempo da escrita. Sabe qual era a profissão dele? Ele era reverendo da Igreja Metodista e era o babalaô mais famoso do Orixá Ifá.
Isso lá na África. Na África, vivia em Lagos, na cidade de Lagos. Aí o sincretismo Né? absoluto. Então, quer dizer, o sincretismo não é uma coisa brasileira, o sincretismo é sempre Planetário. Isso é planetário. Inclusive, em Cuba você tem também a mesma coisa do sincretismo, só que, claro, que cada orixá vai ser associado a um santo que tem alguma característica local, né? Por exemplo, Xangô, que para nós é São Jerônimo, em Cuba Xangô é Santa Bárbara, né? Oxalá, que para nós é Jesus Cristo, em Cuba é Nossa Senhora das Mercês, né? Então, por quê? Por alguma coincidência. Não, em Cuba não. Eu fui várias vezes para lá, principalmente para fazer essas pesquisas afro-latinas, e eles sempre falavam, pera lá, mas tu é de Ogum, mas você tem tudo de Xangô. Eu falava, mas Xangô, mas é tarracado. Não, lá é diferente. É, claro. Então, é o perfil, mas a gente vai montando os personagens e tudo chega... Porque os orixás são descritores de personalidades características de uma determinada cultura, né? Então, o Xum descreve um tipo de mulher, né, que é dócil, que é amorosa, que é prazerosa, cheia de mel, que é sensível, que é cheia de mel, que é gostosa, que é bonita, entendeu? Que em Cuba também é puta, no Brasil não. No Brasil ela foi associada com Nossa Senhora Aparecida, não dava para ser puta. Lá ela virou puta também, mas uma boa, puta legal, entende? puta de boa. Ou puta boa, mamãe puta, entendeu? Então, assim como entre nós, Iemanjá é mãe, não é? É mãe, é criadora, é protetora, né? Vai ver a Iemanjá cubana como que é. Iemanjá cubana é uma mulher destruidora e associada com Nossa Senhora de Régua. Iemanjá, Nossa Senhora de Régua. Você sabe que uma experiência que para mim foi fundamental, que a gente já está terminando, foi a oportunidade quando eu fui para o Haiti para fazer festival de voodoo. Para vocês terem uma ideia, o Haiti é a quarta pior economia do mundo. Sim, o pior país do mundo. O pior país do mundo. Até o século XVIII era a maior potência das Américas. Estava na frente dos Estados Unidos. Isso é toda essa história do boicote, o açúcar, a manipulação que os franceses e americanos fizeram por lá. Mas uma coisa que me encantou, eu que já fui para a Índia mais de 20 vezes, que eu adoro o panteão hinduísta, né? Que tem todas aquelas milhares de divindades, o panteão voodooísta é mais incrível ainda que o hinduísta. Vocês não têm ideia das voodoo flags, que são as bandeiras de voodoo, que é um tipo de arte naif, que não tem em nenhum paralelo do mundo. Você não vai encontrar sofisticado em Bali, no Japão ou no Nepal. O voodoo no Haiti é impressionante com as divindades, Baron Samedi, Erzulia Freda, e todos esses personagens, eles fazem os trabalhos das pessoas mais simples do mundo, emaranhados de paetê, de miçangas. Não é verdade isso? Agora, É assim. uma história interessante do Haiti, do voodoo, é porque acabou caindo numa outra área de pesquisa, então nunca entrou nas histórias que eu contei, mas eu tenho um livro de voodoo que ele começa com uma história falando assim, olha, no voodoo, aqui, fazem as comparações dos voodoos, os orixás numa determinada região da África são chamados voodoos, tem um paralelo entre as divindades, mas tem uma história de um missionário americano que foi ao Haiti e ele não falava nenhuma das línguas que eles falavam lá, e os locais não sabiam falar inglês, eles tentaram se comunicar. Eu não lembro agora. Eu sei que ele chegou lá, foi conversar, foi numa cerimônia e tinha lá um sujeito, todo magricelo, desnutrido, todo com chão de terra batida, então ele estava cheio de terra no corpo, zumbi. E aí o americano perguntou, que história é essa que está acontecendo? O que está acontecendo? Ele falou, o local tentou explicar para ele, olha, não, gente, isso aqui é um sujeito que está recebendo, está falando, tem um ancestral, está falando por conta dele, e pegou o corpo, assumiu o corpo dele, está conversando com as pessoas. O americano ouviu aquilo ali, entendeu só uns pedaços, falei, não, isso aqui é um morto vivo. E deu um milionésimo, né? É um morto que está vivo, que saiu da cova e que está falando com as pessoas. Ele voltou e contou a história para um amigo que é roteirista em Hollywood. E como é que chama ancestral? O ancestral que no Haiti, naquela cultura, como é que é o ancestral? Ele chama zumbi. Aí ele chegou e contou em Hollywood que no Haiti tem esses mortos-vivos que retornam da cova, que chama zumbi. E aí vem a volta dos mortos-vivos. E aí, o entretenimento destruiu uma cultura que é quase como se chegasse hoje, alguém viesse aqui sem contexto, viesse numa igreja,
viesse uma igreja católica, visse aquele negócio, voltasse para casa assim, não, tem uns caras perigosos lá, que eles prendem a pessoa numa estaca de madeira e depois bebem o sangue do sujeito. O entretenimento e as histórias que se conta, ela tem uma força muito grande de facilitar que as pessoas entendam e aceitem culturas que são diferentes das deles. Eu acho que esse trabalho nos últimos 10, 15 anos que eu passei pesquisando, escrevendo, foi para que tivesse um efeito contrário desse absurdo que aconteceu com o zumbi. E até só para completar, deixa eu só lembrar uma coisa que eu acho sempre bom a gente falar. Sabe aquela história do bonequinho que a gente espeta, assim, que todo mundo diz que é do voodoo, que veio do voodoo, que é lá na Haiti, que você faz um bonequinho, espeta, a pessoa morre, fica doente, coisa e tal, né? É a chamada de envoltamento. Isso é atribuído ao voodoo haitiano, mas a origem disso é europeia. Isso vem de antigas práticas do catolicismo popular europeu. Quem inventou essa história de que o bonequinho, esse espetáculo... Indústria cinematográfica. Isso, Hollywood é o Hollywood, gente. Claro que depois muitos haitianos falaram assim, quer dizer que isso é possível, então vamos fazer também, entende? Mas a prática é uma prática que foi inventada pelo... E assim também muita história do zumbi é uma coisa que foi muito modificada através de Hollywood, né? Porque o zumbi era toda uma preparação do corpo para você entrar num período de reencarnação, né? Mas isso depois com a interferência do coisa. Me lembrei como é que os cubanos chamam ao orixá Oxum, lá em Cuba, chamam de la Santa Puta, né? A Santa Puta. Quer dizer, é uma contradição, né? Mas é porque não existe essa ideia de que as coisas não sejam contraditórias. Numa religião onde não existe o bem e o mal como polos opostos, uma mulher ser chamada um orixá ser chamado de Santa Puta não causa nenhuma espécie. Independente a eles serem fiéis àquele regime comunista, etc., como eles são religiosos lá. E a Havana é impressionante, borbulha por todos os poros. Eu sou eu. Sim, mas lá na igreja da Oxum, que fica lá em as imagens ficam atrás. Como chama lá aquela cidade de Santiago de Cuba? Santiago de Cuba já é outro extremo. Lá tem a igreja de Nossa Senhora, que é a padroeira de Cuba. Atrás do altar tem um assentamento do Oxum do Fidel Castro, que foi entronizado na igreja pela mãe do Fidel Castro quando ele entrou em Cuba, quando ele entrou na cidade de Havana com o grupo revolucionário. Está lá para quem quiser ver. O voto para e fala, isso daqui é o Oxum do Fidel Castro. Aqui nós todos somos maiombeiros, como se diz por lá. Olha, queria agradecer a presença de Reginaldo Prandi, a presença de vocês, PJ Pereira, e está finalizando. Não tem nenhum. Obrigado, gente. Obrigado a vocês.